Olá pessoal, eu sou o Francisco Eu sou a Niara. e esse é o nosso primeiro episódio da TrioCast. A gente aqui da Escola Tilha Inocente, somos estudantes do segundo ano do ensino médio e hoje a gente está aqui com a psicóloga Luana. Bom dia, me chamo Luana, sou psicóloga, sou mestranda em Neurociências e Comportamento pela Universidade de São Paulo e estou aqui de volta para casa, me formei em 2016 e é um prazer estar aqui no podcast TilhoCast. O nosso assunto do nosso primeiro episódio do TilhoCast é sobre agosto lilás, a conscientização contra a violência das mulheres. E a Luana vai falar um pouquinho melhor sobre o assunto. Para começar, o que seria violência contra a mulher e quais as formas? Bom, quando a gente pensa na violência contra a mulher, a gente pensa num crime, e um crime que hoje tem grande visibilidade, antigamente muito menos, e ainda assim pouquíssimo combatido, né? Nós podemos falar de diversos movimentos criados para tentar o combate contra a violência da mulher, mas ainda assim, em pleno século XXI, nós falamos de uma violência onde a mulher, unicamente vítima, ainda é colocada como culpada dessa própria violência feita contra ela. Dentro das instâncias de violência, a violência física talvez fosse um dos últimos estágios. O agressor ele sempre mostrou violências para que chegasse nessa, né? Então a gente pode pensar na violência física, na violência verbal, na violência patrimonial, que é uma violência configurada dentro dos ganhos da mulher, quando ela não é capaz de ter domínio, né, independência, não por sua capacidade, mas porque ela está dentro de um relacionamento que retira tudo dela. Então nós podemos falar da violência verbal, da violência intelectual também, que é algo bastante comum dentro das grandes empresas. E quando nós pensamos, né, na violência redigida à mulher, nós pensamos em um ciclo de tabus existentes ali. Então, quando nós pensamos na violência física, muitas vezes até em homicídios feitos contra a mulher, né, em mulheres que foram mortas, sendo vítimas de um relacionamento abusivo, de abusadores que nem tinham convívio com aquela mulher. Nós pensamos em alguns tabus muito culturais. Por exemplo, nossa, só ela não percebeu que ele era estranho. Só ela não percebeu que ele já tratava ela estranho. Então a gente carrega com a gente aquela famosa frase: em briga de marido e mulher não se mete a colher. E se mete a colher, o garfo, a faca, se mete tudo. Porque se você percebeu, por que não comentou com ela? Por que não foi até ela? Por que não denunciou, né? Um tabu muito cultural, principalmente de cidades do interior, assim, que a gente pode pensar, é permanecer em empregos, num único emprego para o resto da vida. Então você vai assumindo que você precisa passar por aquilo, porque senão você não vai conseguir, né, um outro emprego, e essa não é uma verdade, né? Você consegue sim um outro emprego, mas a manipulação psicológica feita ali cria uma falsa expectativa de que aquilo é o que você tem para sua vida. Então a violência contra a mulher, ela é configurada de inúmeras formas, e na maioria delas extremamente silenciosas para quem é de fora, né? E de um barulho ensurdecedor para quem está dentro. E Luana, para uma mulher que vivencia essas situações de violência, quais são os principais impactos psicológicos para ela? Acho que o que inicia, né, é quando a gente sai do escopo esperado da ansiedade, porque a ansiedade não é algo ruim, ela faz parte do nosso desenvolvimento, mas nós saímos dele para uma ansiedade extremamente patológica. E dentro de todos os sintomas que vão aparecendo,
talvez o que vem mais aparente seja a depressão, né? A mulher, ela começa a ter um distúrbio ansioso, a autoestima fica cada vez mais baixa, ela começa a engolir muita coisa porque ela também não consegue expor, às vezes, muitas vezes, né, por medo de expor o abusador, devido às manipulações, devido às ameaças. E conforme ela vai engolindo todas aquelas emoções, exposta a um ambiente que só leva ela para baixo, a gente fala de inúmeros transtornos, inclusive a depressão, que hoje é um transtorno que acarreta maior porcentagem nas mulheres. Então a gente pode falar de transtornos ansiosos, transtornos depressivos, estresse pós-traumático, e esse é um transtorno assim, muito interessante de pensar que é causado. Vamos idealizar uma situação em que o abusador chega em casa todo dia às 6, bêbado, e ele agride essa mulher. E essa mulher, por alguma circunstância, ela consegue sair desse relacionamento. O estresse pós-traumático, ela pode vir a ter os mesmos sintomas que ela sentia com o abusador todo dia às 6 horas, porque aquilo virou um trauma para ela, né? A autoestima a ser recuperada. A gente pode falar também da falta de confiança, criar uma capa, né, uma armadura para conseguir confiar em novos relacionamentos, em novas amizades, conseguir conversar com outras pessoas, o silêncio psicológico, né, aquele se sentir silenciado, não só de sintomas psicológicos, mas a gente pode pensar em outras causas também, gastrite, alopécia, por estresse, a gente pensa em inúmeras doenças causadas devido a um estado de estresse por muitos anos, por muito tempo. Então a gente pode pensar em inúmeros fatores que tiram a mulher da sua saúde, não só física, mas também mental. E a própria autoestima da mulher, né? Que ela se sente culpada por tudo que aconteceu. Sim. É até interessante a gente pensar nessa questão de autoestima, porque a mulher, mesmo sendo vítima, ela sempre é colocada como culpada, né? E se nós pegarmos diversos experimentos de crenças limitantes que a gente carrega ao longo da vida, a gente vai acreditar que grande parte daquilo que a gente consegue é aquilo que a gente escuta que a gente é capaz. Então, se nós pegarmos uma criança, né, um exemplo muito básico, e a gente alimentar a educação daquela criança de que ela consegue subir nessa mesa, mas descer não. Ela vai criar uma insegurança, uma crença limitante de que toda vez que ela subir na mesa, ela precisa de ajuda para descer, porque ela não vai conseguir. E romper esse ciclo é muito difícil. Quando essa criança se torna um adulto e ela vai educar o seu próprio filho, não é difícil você aderir a uma nova educação, mas é difícil você romper o ciclo que foi gerado, né? Então, eu ensinar o meu filho que ele pode subir nessa mesa, mas que ele consegue descer, porque ele não foi criado nisso. Como que a gente configura isso na violência contra a mulher, nessa autoestima? Quando você está disposto a 4 paredes com o abusador, seja dentro de casa, seja dentro de um trabalho, seja dentro de um grupo de amigos, essa mulher ela está disposta ao tempo todo de que ela não é capaz de algo. Não só pelo abusador, mas também por aqueles que convivem com ela. Imagina que a mulher está num relacionamento abusivo e toda vez que ela chega para as amigas, ela fala: nossa, fulano fez isso para mim. E essa amiga fala: não sei, você é louco, por que você não sai desse relacionamento? Ela acredita, ela cria uma crença limitante de que ela não é capaz de sair daquele relacionamento. E tudo que a gente faz é reforçado por algo. Quando ela retorna para casa, quando ela está ali de novo com aquele abusador e ele
faz algo pra ela e ela não consegue sair daquela situação, ela coloca a culpa nela novamente. E, de fato, eu não consigo sair desse relacionamento. Então, a autoestima, ela não é... A gente não pode pensar na autoestima só como beleza, né? A gente tem uma falsa compreensão da autoestima, que a autoestima é eu me sentir bonita. Não, a autoestima é aquilo que a gente tem para estimar. Então, se você gosta de ler e você é uma ótima leitora, isso é algo para se estimar. Se alguém te tirar um livro, você vai ter dificuldade de se autoestimar. Eu não posso pensar na autoestima só como algo externo. Eu preciso pensar nas minhas potencialidades, daquilo que eu tenho internamente também. Se eu fosse pensar na autoestima, eu preciso logo atrelar então a um autoconceito, o que eu acredito sobre mim. Então, é muito mais profundo quando eu penso na mulher que está dentro de um relacionamento abusivo e não consegue sair dele. Porque ela tem a autoestima totalmente desconfigurada, ela acredita que ela não tem nada de bom. Ela acredita ali que ela já não tem mais nada para oferecer. E quando ela está nos relacionamentos em geral, que ela tenta dar sinais para pedir ajuda, todo mundo também joga inversamente contra ela. É por que você não sai? Porque ela não tem forças para sair. Logo, o autoconceito sobre ela mesma se desconfigura. É muito comum, depois da saída desses relacionamentos, acredito até pelas perguntas a gente vai falar isso mais pra frente, a mulher ter uma perda de identidade. E agora, quem eu sou sem o abusador? Porque ela cria uma imagem mental, né? Vem pra inteligência dela, que ela é só aquilo, que ela não pode mais sem ele, né? E isso a gente não vê só em relacionamentos abusivos. A gente vê também em relacionamentos que eu digo afetivos, né? A gente pode ver até isso dentro de empregos, né? A pessoa sair do emprego e não se identificar mais com nada, até mesmo com a própria profissão, porque estava ali num ambiente de ciclo de assédio, na parte intelectual, né? Isso é algo que a gente precisa falar também, porque muitas universitárias passam por coisas parecidas, né? Você tem uma inteligência superior, porque você se dedica, porque você está ali. E quando você é exposta a talvez uma palestra, o homem que está com você é mais elogiado que você. Ou ele pega até falas suas e ele é colocado como o idealizador daquela pauta. Então a gente precisa pensar nessa autoestima, nesse autoconceito, de uma forma muito mais ampla, muito mais dinâmica do que só a mulher se sentir bonita. Será que ela vai se sentir bonita de novo num próximo relacionamento? Talvez isso fosse o menor dos problemas, né? Mas ela confiar num outro relacionamento, isso gera muitas camadas para ser pensado. E Luana, existe um perfil psicológico específico de mulheres que possam sofrer essa violência, ou essa violência já está inserida a todos os casos, todos os gêneros, sejam eles econômicos, ou etc.? Eu não acredito que exista um perfil psicológico da mulher, mas existe um perfil do abusador, né? A gente consegue delimitar a forma com que é engraçado a gente pensar que todo mundo sabe falar quem é o abusador e ninguém combate o abusador, né? E a gente caminha com um histórico cultural de que a mulher ela se coloca na situação para ser vítima, né? A mulher passou perto de mim com roupa X. A mulher fez isso e eu não aguentei. Mas ela me desobedeceu no relacionamento. Coisas absurdas que a gente vai ouvir colocando a mulher como culpada da situação, né? Quando a gente pensa num perfil do abusador, a gente vai ter aquele abusador muito explícito, que geralmente é aquela pessoa que todo mundo já tem repulsa só de estar perto, e tem aquele que é extremamente perverso, que ele vai no silêncio, manipulando, e ele se demonstra
muitas vezes mais claro só dentro daquele ambiente mais fechado entre ele e a mulher. Não existe classe mais vulnerável. Eu acredito que existe silêncios mais caros, entende? Então, se a gente pensar numa mulher que ela está numa comunidade, ela está extremamente exposta a vulnerabilidades econômicas, a baixa educação, e ela é exposta de uma forma midiática, como aquele ambiente proporcionado para tal. Mas não significa que em ambientes socioeconômicos maiores não aconteça. Mas existem silêncios mais caros, como eu disse. Então, ali existe muito percurso de compra de silêncio. Eu pago tanto para você não denunciar, né? Crimes que um entrelaçam ao outro e se tornam um crime gigantesco. É muito comum a gente ver na mídia colocando em aspecto vulnerável mulheres pobres, né? De carência financeira. Mas a mulher ela está suscetível a passar por isso em todos os ambientes, né? Não se configura algo exclusivo de uma classe social. Acho importante a gente pensar também que a mulher da comunidade que é colocada tão exposta, né, na mídia, quando ela chega num emprego onde ela dispõe de um mesmo serviço que outra pessoa, ela também está exposta a poder passar por um assédio ali trabalhista, né? Então, não é algo específico de nenhum perfil de mulher. Porque se a gente pensar no perfil de mulher, a gente também está caindo nessa mesma desconcordância, né? E está falando que existe um perfil de mulheres que vão passar por isso. Não, a mulher por si só, ela está, infelizmente, num histórico de ser a vítima e ser colocada, né? Um ciclo geracional já, de ser colocada como culpada daquele abuso há anos. Então a gente não pode falar de um perfil da mulher, mas sim do abusador. Um ponto interessante que a gente pode pensar em ciclos geracionais que aquela mulher foi colocada. Então, uma mulher que foi submetida a um abuso desde a infância, né? A gente está falando de um ciclo geracional de não conhecer outra forma de ser amada, né? E que ponto que a gente pensa nisso? Para ficar mais claro para vocês. Eu não tenho experiência e convivência com outros tipos de homem, né? Eu não tenho experiência com outros tipos de cuidado daquilo que é me apresentado como amor. O amor é configurado apenas como dor para mim. Quando ela entra num relacionamento, existe uma chance também de buscar um parceiro que seja configurado naquele padrão de comportamento. Isso também é algo. E isso não torna ela culpada em nada. Essa mulher é vítima desde que nasceu, né? Então a gente precisa pensar que é muito difícil o rompimento de ciclos. Principalmente esse ciclo de estou entrando num relacionamento e agora? Né? Aí vamos dizer que ela conheceu um rapaz que de um perfil completamente diferente daquilo que ela foi submetida a vida toda. Ela vai ter muita dificuldade de se permitir ser cuidada, porque ela vai ficar esperando o abuso a todo momento. Então, é muito complexo pensar em como se configuram os traços psicológicos dessa mulher dentro de próximos relacionamentos e nos relacionamentos que ela habita. E Luana, muitas das vezes essas mulheres sempre acabam escutando a frase que, por causa das roupas dela, do jeito dela se portar, ela atraiu esse tipo de violência para ela.
E muitas das vezes nas escolas hoje em dia a gente acaba vendo a escola incentivando as mulheres a como se vestir, mas muitas das vezes não como os homens se portar diante dessas vestes dela. E eu acredito que essa educação vem de casa, muito tanto pela mãe, tanto pelo pai, como pelos avós e tios. E eu queria fazer uma pergunta para você: como você educaria seu filho para que pudesse livrar ele desse mau caminho que ele poderia ser atentado no futuro? O seu filho homem, no caso. É muitas camadas. Infelizmente, a gente lida com situações todos os dias, né? Eu acredito, assim, que a gente está falando de uma cultura inserida, né, na sociedade. A cultura de que eu vou proteger dessa forma. E aí que entra naquilo que eu falei, né? A forma com que a gente lida intelectualmente com a mulher. Eu protejo a mulher como eu posso pontuar? Protejo a mulher cobrindo ela, tirando ela, segregando ela. E isso, talvez, assim, desse um outro vídeo da gente falando sobre segregação social, que é muito antigo, né? Não é de agora. Então, eu tirar a mulher do ambiente para que ela não seja inserida no ambiente abusador. Mas isso não reflete em nada, né? É a mesma coisa da gente pensar num sistema prisional e tantos outros assuntos que a gente vai olhar e vai falar assim: eu tiro a pessoa da sociedade como solução, mas a base está muito mal feita, né? O óbvio está muito maldito. Então, a saúde é muito ruim, a educação é muito ruim, e aí aquilo que é base formativa, a formação humana, fica para trás. Então, eu sei lidar com as consequências, mas o que causa, a gente vai criando suposições, né? Não acredito que a maior parte das escolas faça isso num comportamento de segregação, entende? Às vezes na questão social mesmo de, estou protegendo dessa forma. Mas a gente pode pensar em diálogos futuros também com a educação, né? Conforme vocês forem crescendo, vocês vão perceber que à medida que avança em muitas coisas a educação, a saúde, em outros assuntos às vezes dão passos inúmeros para trás, né? E isso talvez vai ser luta de anos e anos, porque é uma luta contra a violência da mulher há muito tempo. Hoje talvez tenha uma visibilidade maior por conta das redes sociais e talvez isso ganhe futuras pautas conforme ficar cada vez mais exposto, mas tem mulheres que lutaram no silêncio há muitos anos, é histórico isso, né? Então, se a gente pensar num sistema de educação, de fato, a gente precisa educar o homem e a mulher, né? Ambos os gêneros a gente está educando de formas diferentes. Porém, a gente precisa pensar muito mais numa educação personalizada. Eu acredito mais nisso do que eu criar regras que sirvam para todo mundo. Porque vamos dizer que a gente apenas coloque exposto, não use shorts. Meninos, não olhem para as meninas que não usem shorts. Mas eu nunca sentei com você e falei assim: qual é a sua dificuldade quando você se relaciona com uma mulher? Ou nunca sentei com uma mulher e falei assim: como você se sente quando você usa shorts? Entende? Então, eu tiro a personalização e eu faço uma educação unificada para todo mundo. Dessa forma, como você perguntou, e aí, como você educaria? Eu olharia para o que o meu filho precisa, né? E você entende que a gente puxa muitas pautas diante disso. Quando você olha um morador de rua, você dá o que ele te pede
Ou você idealiza que ele tá com fome e dá uma marmita? Você idealiza que ele tá com fome e dá uma marmita. Você não chega nele e fala o que você precisa. Muitas vezes ele precisa dos R$5 para comprar um corote. Porque na sua perspectiva você está alimentando o vício de bebida dele. Na perspectiva dele não é só o vício, aquilo ali esquenta. Ele mora na rua. Entende? Então puxa muitas pautas para a gente pensar como a gente lida enquanto sociedade um com os outros. Né? A gente perdeu a formação humana. A formação antropológica, sociológica, filosófica, de olhar para um ser humano, entender que ele é muitas camadas, ele não é só aquele ser físico que se relaciona. Então a gente fala de um ser extremamente integrativo, são muitas áreas, eu olho para ele num todo, né? É um ser biopsicossocial, espiritual. Então eu não consigo negar nenhuma face daquele ser humano, né? E acho fantástica a sua pergunta, porque o homem de 20, 30, 40 anos que abusa de uma mulher, ele foi uma criança. Quem olhou para essa criança? Ele foi abusado quando criança? Né? Então, ele foi a vítima e se tornou um abusador? Ou ele nunca foi? Ele sempre teve um transtorno e foi negado aquele transtorno? Ou ele tem uma disruptura de conduta desde sempre e ninguém olhou para aquele homem? Aí você pode me falar, então você está falando que tem uma justificativa para o abusador ser abusador? Não, não tem. Mas pensando numa educação, eu preciso olhar tanto para o homem quanto para a mulher. Agora, a partir do momento que ele toma decisões por si só de fazer aquilo, ele responde individualmente pelos seus crimes, né? Mas a gente precisa olhar num contexto de saúde, num contexto de educação. Então, pode ser uma das formas de educação eu conscientizar, como a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo um podcast que a gente conscientiza as pessoas. Mas a gente também pode pensar no que vem depois, né? Eu vou só olhar para a menina e falar, não usa shorts. Mas numa roda de conversa, ela não tá com shorts. Mas os meninos estão conversando de maneira pejorativa sobre ela. Aonde eu preciso inserir a educação, né? Aonde eu preciso sentar e falar, pera lá, a sua forma com que você vê a mulher também tá errada. Não é assim, ela não é um objeto, não é personificada. E aí entra em pontos assim da gente pensar, que eu acho interessante, é a forma com que a gente educa o nosso olhar também, né? A mulher é extremamente visual. Então, quanto mais a gente alimenta a forma com que ela vê o mundo, isso vai desenvolvendo a personalidade dela a buscar, né? Aquilo que ela gosta, aquilo que ela deseja, aquilo que ela estima. O homem, ele também tem dentro do seu desenvolvimento essa educação visual. Então, quando vocês estão nas telas, por exemplo, vocês são educados por propaganda, são educados por aplicativos de que a mulher é um objeto personificado. A mulher sempre é colocada como um objeto de prazer. Então, para a gente idealizar como que seria uma educação personalizada, a gente precisa pensar naquilo que vocês também estão vendo fora da escola, né? Então, talvez nesse sentido, seja um grito das escolas, olha, esses meninos estão tão inseridos em telas fora daqui, que estão vendo, vamos tirar a mulher desse objeto que ela foi colocada, e aí acaba que a gente só olha para ela, então vamos mudar ela e os meninos continuam do mesmo jeito? Não, tem que ter um diálogo mesmo, né? Muito da forma com que a gente vê a mulher, a gente fala da indústria pornográfica que está por trás disso, de colocar a mulher como um objeto de prazer para o homem. Então, eu acredito que é a gente sentar e olhar para cada um. Pode ser que eu converse com a Miara, né? E ela fale assim, olha, eu não me sinto bem de shorts. Eu estou respeitando a individualidade dela. Ou ela fala, não, eu me sinto bem. E eu sento com vocês e falei assim, putz, eu tenho muita dificuldade de conviver com a mulher quando ela tá com uma roupa mais curta. Eu falo, pera lá, por quê? E aí você vai me falar as suas dificuldades.
Aí eu preciso ver se você está com excesso de tela, se você, né, olhando para a sua idade, obviamente, se você está sendo disposto a ambientes que te incentivem a olhar a mulher dessa forma. Então a gente precisa olhar para toda a sua perspectiva. Se a gente entra num ponto em que, mudando comportamentos sociais, modelando a forma com que você olha para o mundo, a gente consegue melhores respostas, ok. A gente entende que era uma questão de educação. Se a gente percebe que você tem dificuldades além da parte de educação social, aí a gente precisa encaminhar você também para diagnósticos de saúde e tudo mais. Então, é um olhar individual mesmo. Existe uma nomenclatura que é o ciclo da violência. Você poderia explicar o que é? Uhum. A gente chama de ciclo porque a gente poderia também trocar por fases, né? De como a mulher está inserida nessa violência. Então, tem alguns pontos que são interessantes a gente pensar como estado de alerta mesmo, né? Que é o ciclo da tensão, da agressão, da reconciliação e da lua de mel, que a gente fala. A gente nunca chega para uma mulher e fala assim, sai, é só sair. Nunca é só sair. Não é só sair, né? A gente precisa entender ao que ela é disposta. Da mesma forma que existe um ciclo para a mulher que está dentro, que é esse ciclo da violência, existe um ciclo para a mulher que está fora. Que aí a gente fala das fases do luto, que a gente acha que a gente só passa quando alguém morre. Mas a gente também passa quando a gente sai de um relacionamento abusivo, de um ciclo de violência. No ciclo da violência, a gente vai pensar na tensão como aquela fase inicial. A tensão é do verbo tensionar, né? De se sentir tenso. É porque nunca chega na agressão direto, na agressão física. Já existia sinais desde cedo. Então, é muito comum a gente achar que eu entrei no relacionamento, ele pro resto da vida, pronto, acabou. Eu entrei no emprego, é pro resto da vida, pronto, acabou. Não, né? E é tão social isso que se o homem mudar de namorada várias vezes, tá tudo bem. Mas a mulher namorou 2, 3, nossa, você é a pior mulher do mundo, né? E é um ciclo de violência social isso contra a mulher também. Então, quando a gente pensa vamos pensar num caso clássico de violência contra a mulher, que é um casal onde a mulher apanha do homem. Nunca chega no apanhar sem antes ter vindo uma agressão verbal, uma agressão intelectual. Então, a gente pode pensar numa cena onde, no namoro, na fase da conquista, aquele homem não chegou agredindo. Ele chegou depreciando. Nossa, mas você tá acima do peso. Nossa, mas fulana é mais bonita que você. Sempre depreciando, colocando a mulher mais para baixo, né? Criando um ambiente ali de exclusão interna mesmo. Nossa, você só faz as coisas meio errado, né? Você não queria fazer diferente? Ou fazendo joguinhos do tipo, tá numa discussão com a namorada, mas eu fiz isso porque a culpa é sua. Você não percebeu que você fez isso? Ou você tá numa conversa de, olha, eu preciso que você mude nisso. Tá bom, mas eu também preciso que você mude nisso. Sempre numa jogatina ali de que você também, numa psicologia reversa, né? Eu faço isso porque você me causa isso, né? Então começa aquele ambiente tenso, em que muitas vezes, nossa, parece que ele é meio estranho, mas eu vou dar uma chance, porque eu não sei se de fato é aquilo. Fica muito mascarado, né? Às vezes numa discussão fala um palavrão e depois fala, nossa, eu tava muito nervoso, foi por isso que eu falei isso. Aí você fala, poxa, ele tem paciência comigo, eu vou ter paciência com ele também. E aí eu vou alimentando, reforçando que dentro de mim tá tudo bem. Só que a hora que aquele relacionamento começa a dar as caras e que ficou algo mais sério, ele se sente no ambiente de que ele pode já começar a fazer outras coisas. Então vem a agressão, né, verbal muito mais potente, vem a agressão física,
E aí muitas pessoas perguntam por que a mulher não sai desse relacionamento, porque ela já está dependente emocional. Ele criou um ambiente de dependência emocional muito grande. Então a mulher trabalha, entra a violência patrimonial, o dinheiro nunca é dela, sempre é dele. E aí ela começa a ficar dependente financeiramente, dependente emocional, dependência física total daquele homem. E aí entra um ponto assim que ninguém fala, que é a reconciliação entre eles. 1001 promessas, eu vou mudar, eu vou te dar tudo que você precisa. E a lua de mel, porque aí aquele cara ele vai fazer de tudo para conquistar aquela mulher de novo. A hora que ele conquista, ele bate mais uma vez. E aí entra num ciclo porque ela sempre fica na dúvida. Mas pera lá, ontem ele me prometeu, hoje ele tá me batendo. Será que eu devo dar mais uma chance? E entra nesse ciclo que é difícil de sair. Quando a mulher sai, ela entra no mesmo ciclo que são as fases do luto. A perda de identidade, baixa autoestima, a falta. Nossa, mas ela apanhava e ela sente falta? Não, ela sente falta da dependência que ela estava inserida. Não é dele que ela está sentindo falta. Ela não consegue se ver no mundo sem aquele relacionamento. Foi tão forte aquilo dentro dela que ela não consegue dar passos de pensar que ela é capaz sozinha. Porque ela foi colocada naquilo que eu falei, naquela crença limitante de você é só isso, né? E até ela conseguir passar pelas fases de será que eu devo voltar, será que eu vou conseguir sozinha, a hora que ela de fato, né, entra nesse estado de libertação, me liberto daquele relacionamento, ela também vai lidar com as consequências de entrar num novo relacionamento, as dificuldades. Então é tanto um ciclo para sair, quanto um ciclo para conseguir se reconstruir fora desse relacionamento. Mas é muito interessante a gente pensar que o ciclo da violência, se a gente pensa num ciclo, a gente pensa num círculo, não é uma reta. Não é tão simples quanto parece, né? Eu vou chegar para a mulher e falar denuncia e sai. Existem ameaças, existe manipulação, existe socialmente, existe socialmente colocado para ela que ela tá errada naquilo. E ela é um ser humano, ela vai ficar se questionando, nossa, será que o erro é meu? Será que eu não devo acreditar nele? E aí entra nesse ciclo que para ser rompido é muito difícil. Mas aí existem os caminhos de rompimento também. Luana, para a gente finalizar nosso bate-papo, como você incentivaria essas mulheres a sair desse ciclo de violência através de uma denúncia ou pedindo ajuda num ciclo de amigos ou até para familiares ou outros tipos de autoridade? Bom, acredito que é um caminho de muitas mãos envolvidas ali, né? Acredito que a mulher ela precisa ter rede de apoio que ela confie, né? Se ela tiver numa rede de apoio em que questiona seu estado de vítima, aquele ambiente não é para você. Então, rede de apoio onde essa mulher possa pedir ajuda, a denúncia, né, é algo talvez primordial, denunciar as autoridades. Também aí entra em alguns aspectos que a gente poderia conversar, que a justiça nem sempre ela foi feita para as mulheres. Então, pode haver a denúncia e ainda ela ser questionada. Ela é exposta muitas vezes. E esse questionamento muitas vezes faz a mulher não querer denunciar, porque ela sabe que às vezes não vai dar em nada. Então, ela precisa fazer a denúncia, mas ter rede de apoio. Buscar tratamento psicológico, né? Tem muitos grupos, né, psicológicos que atendem mulheres em estado de vulnerabilidade psicológica, ali para poder fazer esse acolhimento inicial, buscar a própria terapia, ajuda médica. Não sei se é do conhecimento de todos, mas a gente tem um sinal, né, universal de pedido de ajuda, que é esse sinal aqui. Então, se uma mulher passar por você e fizer esse sinal, fique alerta, ela está tentando te comunicar. Esse sinal já foi feito exatamente porque
Nem toda mulher vai ter voz para denúncia, então ela dá sinais pedindo ajuda para que essa denúncia aconteça. Eu acredito que esse seja o principal caminho, né? Além da conscientização, que todo mundo deveria passar por ela, mas quando já chegou no ato do abuso, a denúncia, conversar com alguém de confiança, sejam amigos, familiares. É difícil falar familiares, porque muitas vezes o abuso acontece também dentro das famílias, né? E a partir desse rompimento, né, a partir da denúncia, do rompimento de ciclo, buscar ajuda na parte de saúde também. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio do AtilhoCast. Muito obrigada, Luana, pela participação, pela educação, pela conscientização sobre esse assunto. E eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente que no momento não consegue pedir ajuda. E é isso. Eu queria agradecer também todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e que logo mais temos próximos episódios. Eu agradeço também, é um prazer para mim retornar a essa escola que foi minha casa também, né, por 3 anos de ensino médio, e deixar uma mensagem final, né, de que ninguém hesite em pedir ajuda, né? A vida pode ser mais bonita se a gente tiver rede de apoio.